embora para São Paulo. É sério, isso aqui é coisa de gente que eu acho que não tem igreja para ter uma tribuna dessa. Não tem que construir uma igreja para ter uma tribuna como essa, não. Comigo tribuna assim não. Lá na minha cidade eu pegava em cima de um caixote de tomate, né? Deus é fiel. Quero aqui agradecer então a empresa que é a Pulpit Fire. É assim? Não, dá uma música mais bonita aí, irmãos. Este púlpito é da Pulpit Fire. Isso aqui só pode ir para a igreja pentecostal, então. Deus abençoe a todos vocês. Alguém trouxe Bíblia nessa noite? Então abra sua Bíblia comigo no livro do profeta messiânico. O capítulo é o de número 43. Um monte de gente aqui olhando, não sabe que livro é? Livro do profeta Isaías. Isaías é o profeta messiânico, reconhecido como o maior vidente do Novo Testamento, ou melhor, do Velho Testamento. O capítulo é o de número 43. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, peça socorro. Está escrito assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Até aqui, amém? Coloque a Bíblia no banco e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ainda dá tempo. Aperte a mão dele dela com carinho até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Vamos orar. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que mais uma vez esta linda igreja será o palco da sua manifestação. Os seus filhos estão sentados nos camarotes celestiais. Daqui a pouco, Senhor, eles observarão a sua glória descer sobre este lugar. Senhor, antes que eu comece a revelar os seus oráculos, cerque esta igreja com a sua presença. Em um raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que será derramada. Rasgue o céu sobre Florianópolis nesta noite. Manda anjos de fogo descendo aqui. Esses anjos desçam, trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a espalhar essas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: amém. Se podem, como seu assento, aplaudindo a Jesus, porque é bom, porque é maravilhoso. Graças a Deus. Está funcionando a internet, mano? Pois bem, o culto hoje está sendo assistido nesse momento pelo mundo inteiro, viu, bispo? O Facebook inventou uma ferramenta chamada Mentions, que é dado só para figuras públicas, pessoas que têm um tipo de personalidade. Eu não sou personalidade, mas ganhei esse negócio. Então, nesse momento, nós temos aí o mundo inteiro assistindo o culto ao vivo nesse momento. Eu acredito que mais uns 15, 20 minutos a gente alcançaremos 2 milhões de pessoas assistindo o culto ao mesmo tempo. Então, por favor, faça bonito. Porque o povo que me segue sabe que eu só vou em igreja cheia de fogo. Mas essa igreja aqui é diferente. Aqui eu não jogo fogo em vocês, vocês jogam fogo em mim. Posso ouvir glória a Deus bem alto? Espero que você
tenha paciência para viajar comigo no tempo agora. O livro do profeta Isaías, no início da pregação, eu fiz questão de chamar de livro do profeta messiânico para despertar a curiosidade do coração da igreja. Coisas que nós perdemos com o passar do tempo, o apreço pelo estudo da palavra. Aquele que conhece, tem. Aquele que não conhece, infelizmente não tem. O Senhor deixou na sua palavra algumas reclamações. E uma delas foi exatamente essa: o meu povo erra porque não conhece. Se você conhecesse o livro que está na sua mão, você não seria derrotado por nada e nem por ninguém. A Bíblia não é só um livro, ela é uma espada de verdade. Apesar de hoje em dia a maioria dos crentes estão usando a Bíblia no celular, eu tenho que chamar de canivete. Se só a espada desse tamanhozinho assim, fica meio complicado. Mas o livro do profeta messiânico, ele tem essa nomenclatura dada pelos eruditos por um atributo único. Isaías é o profeta que viu o nosso Cristo em todos os momentos da sua vida, do seu nascimento à sua morte, e isso 700 anos antes de Jesus nascer. Isaías é o vidente mor do Velho Testamento, a quem Deus incumbiu a tarefa de conhecer e revelar a vida do Messias de Israel. Isaías teve experiências com o Messias que nenhum outro profeta antes dele e nenhum outro profeta depois dele também teve. Isaías recebeu de Deus um presente. Aliás, Isaías recebeu um monte de presentes. Um deles é ter sido consagrado ao ministério profético, sendo um homem que não saiu do meio do povo. Isaías não saiu do meio da plebe. Isaías tinha sangue azul nas suas veias. Isaías era sobrinho do maior rei do seu tempo, que era o rei Uzias. O rei Uzias, que conhece a sua história, sabe que era um rei intocável, impecável, prudente e santo. E talvez tenha sido o único homem da Bíblia que o diabo conseguiu pegá-lo pela sua pureza. Dói isso, né? O diabo geralmente pega o homem pela impureza, pelo erro, pelo pecado, pela falha na carne. O diabo conseguiu pegar o rei Uzias pela pureza. Ele era um homem tão justo, era um homem tão puro e tão santo, que um dia ele chegou no santuário para ofertar, e os sacerdotes estavam na hora do almoço. Ele achou que era um absurdo. Ele disse: já que não tem ninguém para ofertar, o que impede que eu entre no santuário de Deus e ofereça sacrifícios? E ele entrou, e ele fez sacrifícios. Ele usurpou o lugar do sacerdote, ele até sacrificou. Estava indo tudo muito bem, até que a Bíblia diz que quando ele saiu do santuário, nasceu na sua testa uma lepra. O Senhor o marcou com uma lepra. Interessante é que Deus dá detalhes, né? Deus fez a lepra nascer na testa, exatamente onde o óleo da unção era derramado sobre a vida dele. Era a maneira de Deus dizer assim: eu retiro a unção que eu te dei, porque você quis fazer aquilo que não era para você fazer. Cada um de nós tem uma ocupação aqui no reino. Não queira ser aquilo que eu faço. Eu também não posso querer ser aquilo que você faz. Para cada um de nós, Deus tem uma porta aberta. Busque, o Senhor te usará dentro dos seus limites. Posso ouvir um grito de glória a Deus por isso? Deus abriu o mar para Israel passar. Para Israel era bênção, sim ou não? Os egípcios quiseram passar pelo mesmo caminho. Para eles virou morte. O que é bênção para mim, pode não ser bênção para você. Então não tenha inveja. O meu pai é o mesmo que o seu. E se ele me deu algo, ele tem algo muito melhor para dar a você. Dê um grito de glória a Deus, diga: eu creio nisso. O profeta messiânico, portanto, Isaías, sendo sobrinho do rei Uzias, ele tinha algumas proteções que os profetas do seu tempo não tiveram. E parece que Deus o transformou em uma cobaia, porque não deu muito certo. O profeta parece que tem que vir do meio do povo mesmo. Havia no Velho Testamento uma instituição chamada Rancho dos Profetas. Quem já ouviu falar do Rancho dos Profetas? É a instituição mais falida da Bíblia Sagrada, é a instituição chamada Rancho dos Profetas. O Rancho dos Profetas era uma escola onde frequentavam meninos que tinham sangue azul ou eram filhos de pessoas que tinham condições financeiras, porque ficava ao lado deles um sacerdote, um levita, ficava ao lado deles um profeta que iria ensiná-los a arte da profecia. Interessante, nenhum dos profetas da Bíblia Sagrada vieram dessa escola. Aliás, teve um dia que a escola foi fechada, exatamente porque esses meninos riram de um profeta careca. Olharam para ele e disseram: sobe, calvo.
Ele ficou tão irado que ele orou, Deus do céu, eles estão rindo da minha calvície. Ele deu uma ordem, e uma ursa bruta do meio da selva, da floresta, saiu e despedaçou 42 filhos de homens importantes que viriam a ser os profetas. Ou seja, todos os profetas da Bíblia Sagrada, com exceção de Isaías, eram profetas que vieram do povo. Era o Amós da vida, que era um vaqueiro. Estava Amós em cima de um boi bravo, domando o boi bravo, segurando o boi pelo chifre. Jeová abriu o céu e disse: eu quero esse homem para o meu reino, porque se ele pega um boi pelo chifre, o diabo vai sofrer na mão dele. Meu Deus, foi de madrugada, lá dentro de uma padaria, e encontrou lá dentro da padaria um profeta chamado Oséias. O Senhor viu que enquanto todos dormiam, Oséias fazia pão para o povo na madrugada. O Senhor disse: esse está apto para ser profeta, porque ele vigia enquanto todos dormem, e ele alimenta o meu povo quando tem fome. Deus quer levantar profetas de um povo. Só que Deus quer levantar no meio do nosso povo. E não se assuste se Deus resolveu nessa noite marcar você, porque o espírito de um profeta, ele começa quando há dentro dele um desejo. Quando o homem deseja, o Senhor Deus abre o céu sobre a vida dele. Deus não busca em você força, Deus busca em você vontade. Anote isso, porque eu vou repetir. Deus não procura aqui homens e mulheres capazes. Aliás, os capazes dão muito trabalho para Deus. Os capazes, o Senhor tem que descapacitá-los para fazermos ter necessidade dele para depois usar. Foi o caso de Moisés. Quando veio para o reino, já veio pronto. 40 anos no Egito, aprendendo sobre astronomia, sobre geologia, sobre geografia. Um homem letrado. Quando Deus trouxe para o reino, o Senhor teve que tirar tudo dele. Fez ele passar mais de 40 anos no deserto para virar pastor de ovelhas, esquecer os idiomas, esquecer tudo que aprendeu para ficar vazio. Deus só consegue usar um homem quando esse homem está vazio. Deus quer encher você. E para Deus encher você, ele precisa às vezes te esvaziar. O profeta messiânico, o profeta Isaías, recebendo essa consagração para ser o profeta do seu tempo, mas era sobrinho do maior rei do seu tempo, se tornou um profeta arrogante. Profeta o quê? Não ouvi direito? Pergunte por quê? Porque quem é que ia contra as profecias dele? Ele é sobrinho do rei mais famoso do seu tempo. Ele poderia profetizar o que quisesse, quando quisesse, a quem quisesse, e ele não media as palavras para falar. Se você pegar no primeiro capítulo de Isaías até o capítulo 6, você vai ver Isaías com o dedo do profeta em riste, apontando o dedo no nariz de todas as pessoas e acusando-as de todas as sortes de pecado. A palavra que está na boca de Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 6, é ai. E não é ai dele, é ai dos outros. Ai de ti que bebe, ai de ti que se dobra diante dos ídolos, ai de ti que se prostitui diante das outras nações. Ai, ai e ai. Ele era um homem que só apontava o erro dos outros. Não que o profeta não possa fazer isso, mas o profeta tem que ter um mínimo de sensibilidade. Isaías era um profeta insensível, porque quem é que teria coragem de repreender o sobrinho do rei? Até que um dia Deus retirou dele a proteção. E é ele quem relata a história. No ano em que morreu o rei Uzias, ele ouviu o Senhor assentado no alto e subiu o trono. A confiança dele no tio era tão grande que o tio de Isaías escondia o próprio Deus. Mas o dia em que Uzias morreu, a glória do Senhor apareceu. E o Isaías que falava: ai de você, pega aquele dedo dele e aponta para ele mesmo. E termina os seus filhos dizendo: ai de mim, porque estou perecendo, porque tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. É interessante que no capítulo 7 para frente, Isaías muda. Eu disse que Isaías o quê? Pergunte por quê? As profecias dele ficam doces. As profecias dele tomam um tom de poesia. Ele para de só mostrar o erro, ele começa a apontar a solução. Se aquele falou dos pecados, depois do capítulo 7 ele começa a dizer assim: eis que uma virgem nascerá, conceberá, dará luz a um filho, colocarão nele o nome de Emanuel, que significa? Não ouvi, Emanuel significa? Se eu te disser que Emanuel é um pouquinho mais forte, você acreditaria? Diga, o seu irmão, está pronto para uma revelação como essa? Eu estou vendo um garotinho ali, que um dia vai ser pastor também. Eu queria que ele viesse aqui correndo. Esse só tem você. Diante disso, vocês mesmos vêm cá. Rápido. Enquanto ele vem, a igreja dá uma salva de palmas. Tudo bem com você? Qual o seu nome? João Pedro. Casado?
nome de Jesus seria Emmanuel, e a tradução nossa vem Emmanuel como Deus conosco. Essa tradução é uma tradução muito simplista. A tradução da nossa Bíblia, para chegar até a língua portuguesa, passou por uma série de transformações. Ela veio do aramaico, do hebraico, para o latim, do latim ela vai para o alemão, do alemão ela vai para o inglês, do inglês ela vem para a língua portuguesa. Imagine você que a língua inglesa tem 900 mil verbetes. A língua portuguesa tem 3.600.000 verbetes. Ou seja, para cada palavra na língua inglesa, nós temos cerca de 10, 12 palavras que podem ser dadas como sinônimos de tradução. O padre João Ferreira de Almeida, o português que traduziu a Bíblia para nós, quando ele foi traduzir essa palavra Emmanuel, a tradução dele foi muito simplista. Porque Emmanuel, na visão dele, era Deus conosco. E o que é Deus conosco? É no alemão, João Pedro? Deus conosco seria mais ou menos isso. Deus está conosco. Você vai para a escola, Deus vai com você. Você para, Deus para. Você recua, Deus recua. Você vai para o trabalho, Deus vai com você, porque Deus está conosco. Só que Emmanuel é muito mais profundo que Deus conosco. A palavra Emmanuel na sua Bíblia, não sei se você tem uma tradução mais antiga, você vai ver que ela aparece com dois N's, Emmanuel. Não é um N só, ela tem duas consoantes ali no meio da palavra. Isso chamou a minha atenção. Quando você pega a Bíblia original de Vitori, a tradução na verdade não é Emmanuel, e sim três palavras separadas por dois ímãs. É in, tracinho, men, tracinho, el. Immanuel. Aportuguesando, Emmanuel. Só que como são três palavras, traduzidas passo a passo, seria in, dentro. Men, homem. Homem vem de humus, terra. E El é o sufixo do nome do grande Deus de Israel. O grande El Shaddai. O grande Elohim. Amém? Aqui? Então a tradução literal ficaria Immanuel. Dentro, homem, Deus. Colocamos na língua portuguesa, na nossa semântica, fica Deus dentro do homem. Então Emmanuel não é Deus conosco. Emmanuel é Deus em nós. E como é que eu posso exemplificar para vocês? É mais ou menos isso. Deus não está com você. Deus está em você. Deus não está com você para a escola. Ele está dentro de você na escola. Isso é o nosso grande Deus. Você está rente do peito lá do sermão de Deus está aí dentro? Por que você está com essa cara feia, irmão? Se você tem Deus dentro de você, dá um grito para acordar. O profeta que só falava dos outros começa a desejar. Isaías passa a contar coisas, e por isso é chamado de profeta messiânico, que nenhum outro profeta falou. Isaías nos revela, por exemplo, as duas naturezas de Jesus. Eu disse que ele revela o quê? Tem gente que nem sabe, Jesus tinha uma, vamos lá duas, né? Como assim, pastor? Jesus não era só homem quando estava na terra. Ele era homem, mas também era Deus. Ele era meio homem e meio Deus? Não. Ele era 100% homem. Ele era 100% Deus. Como é que se explica isso? A palavra de Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, ele já dizia. Ele dizia assim: eis que o menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome é, etc, etc, etc. Isaías parece estar sendo redundante, mas não é. A revelação está dizendo: eis que o menino nasceu, e o filho se nos deu. Menino e filho não é redundância. Ele está falando de duas pessoas. Ele está dizendo que o menino nasceu. O menino é a parte humana de Cristo, é a carne. Homem só é homem porque nasce. O menino nasceu de Maria, mas o filho não nasceu. Por quê? Porque ele é Deus. Deus que nasce não é Deus. O filho não nasceu, o menino nasceu, mas o filho se nos deu. O filho foi dado, saiu da eternidade. Jesus seria o hotel. E aquele que está dentro dele, o Cristo, seria o hóspede. Quando Jesus está no alto da cruz, isso aqui, eu preguei aqui sobre isso na última vez que eu estive aqui, se não está na memória, eu fiz aqui um teatro. Eu disse que quando Jesus morreu na cruz, o corpo dele pendeu, mas o que estava dentro dele nunca se inclinou. Quando nós vemos a expressão Jesus Cristo, nós entendemos e interpretamos de maneira errada. Algumas pessoas chegam a pensar que
Cristo é sobrenome. E não é. Na verdade, não é Jesus Cristo. O termo correto seria Jesus o Cristo. A palavra Cristo significa ungido, mas a palavra Cristo na nossa Bíblia aparece com C maiúsculo. Só há um ungido na eternidade. É Ele. Jesus é a parte humana, o Cristo é a parte divina. Na cruz quem morreu foi um homem. O homem prendeu a cabeça, mas o que estava dentro dele nunca se curvou para ninguém. Quando Jesus expirou, e tendo dado graças, expirou, e tendo dito tudo que ele terminou de falar nas 7 palavras da cruz, ele expirou, ou seja, ele fez com que aquilo que estava dentro dele saísse. Quem saiu de dentro de Jesus? O Cristo. Quando Cristo foi saindo, deve ter olhado para baixo de Jesus, fica tranquilo, porque daqui 3 dias eu volto para te pegar. Essa é a beleza do nosso Cristo. E quem revelou isso? Isaías. 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías nos revelou que Jesus era um homem trabalhador, era um homem sofrido, experimentado em todos os trabalhos. Não havia nele beleza nenhuma para que nós o desejássemos. Faltaria tempo aqui para dar a vocês as maiores revelações do livro de Isaías, mas tem uma que eu quero deixar para vocês. Pergunte qual? A Bíblia que você tem na sua mão é uma Bíblia protestante. Sim ou não? Sim. Alguém sabe a diferença da Bíblia protestante para a Bíblia católica e romana? Estão nos livros que são acrescentados à Bíblia romana. A Bíblia romana tem 7 livros a mais, chamados de livros apócrifos. Livros escritos no período chamado período interbíblico, entre Malaquias e Mateus, quando Deus ficou sem falar com a raça humana por 400 anos. São livros históricos, de cunho histórico. Seria interessante para um leitor da Bíblia, depois de ler a sua Bíblia, guardá-la no coração, se puder, estude esses livros. Só cuidado para não se contaminar. É desses livros que vem as orações aos mortos, é desses livros que vem a intercessão a santos, é desses livros que vem a criação de velas, etc, etc, etc. A Bíblia protestante tem 66 livros. Quantos livros? Alguém se lembra quantos capítulos tem o livro de Isaías? Ficou em dúvida? Pode olhar na sua Bíblia. Isaías tem exatamente 66 capítulos. É como se Isaías fosse uma mini Bíblia. A Bíblia Sagrada nossa, dos 66 livros, nós temos 39 livros no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Os primeiros 39 livros do Velho Testamento falam sobre Israel. Os 27 posteriores livros tiram Israel do plano e colocam um novo povo, a quem Paulo chama de Novo Israel. Eu estou pregando nessa noite aqui para um novo Israel. Você não entendeu nada? Eu vou repetir de novo. Eu não estou pregando para brasileiros aqui. Na verdade, eu estou pregando para celestianos aqui. E esses celestianos que estão aqui na minha frente são o novo Israel do Senhor. Glória ao novo Israel. Posso ouvir glória a Deus por isso? Então, o Velho Testamento inteiro fala de Israel. O Novo Testamento sobre o novo Israel. Quando você pega o livro de Isaías e começa a esmiuçá-lo, é muito interessante. Do primeiro capítulo ao capítulo 39, pense num Deus irado. Se você torcer os primeiros 39 livros, ou os primeiros 39 capítulos de Isaías, é perigoso você ouvir ais, uis e pingar sangue. Deus está com uma chibata em uma mão e um cajado feroz na outra. Mas instantaneamente, como que num passo de mágica, do capítulo 40 para frente, Deus ameniza. O Deus irado se transforma num Deus caridoso. Um Deus furioso se torna um Deus que vai começar a dar para o seu povo leite que não precisa pagar. A terra vai começar a mandar mel. Tudo que pedir vai encontrar. Deus vai dar forças nos braços dos crentes para que sejam como águias novas. A promessa do capítulo 40 para frente é gigantesca. E quem estuda o livro começa a perguntar o que foi que aconteceu. E só quem tem o olhar clínico e a revelação de Deus vai compreender que o Deus de Isaías é um Deus que não conhece o tempo. Para Deus não há passado, para Deus não há presente, para Deus não há futuro. O passado, o presente e o futuro se misturam na mente divina. Enquanto Deus inspirava Isaías, nos primeiros 39 capítulos, na sua ira, ele chegou a um povo que tinha ouvidos, mas não ouvia, tinha olhos, mas não via. Ele chegou a um povo que trocou a alegria que estava ao lado dele para se dobrar diante de Baal, Astarote, Azera, Marduk e os deuses da Mesopotâmia antiga. Deus está virado com o povo, mas de repente, como as profecias são violentas, Deus viu, Isaías não viu. Pergunte o quê? Nós vamos todo mundo perguntar. E quando Deus revelava para Isaías o futuro, Deus viu o povo se converter. E quando Deus viu o povo se converter, Deus
cajado e disse: agora, Isaías, eu quero liberar promessas para o meu povo. Porque a ira de Deus esbarra naquilo que nós chamamos de arrependimento. Se existe uma coisa que eu amo, meu Deus, é um Deus que respeita um homem e uma mulher quando eles dobram o seu joelho no chão. Se você conhece o capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, e se lembra da história da besta velha chamada Saul de Tarso, conhecido como Saul de Tarso, você deve se lembrar que no caminho de Damasco a glória de Deus explodiu diante dele. Mas ele não estava sozinho. Ele estava amparado por guardas pretorianos da guarda romana. Só que a Bíblia diz que enquanto a glória de Deus explodiu diante dele, os homens fugiram. E Saul de Tarso, ou Saul de Tarso, Paulo, não fugiu. Pergunte por quê? Ele era doutor da lei. Quando aquela glória explodiu diante dele, ele sabia que Deus não foi ali para bater papo. Jesus não desceu ali em Atos capítulo 9 para fazer um carinho na cabeça dele. Jesus está aqui quebrando uma lei que ele mesmo estabeleceu. Quer perguntar qual? Ele olhou para os discípulos antes de ir para o céu e disse: eu vou para o Pai e envio um outro Consolador. Cada um dos membros da Trindade teve a sua época de atuação na terra. Deus Pai do Velho Testamento inteiro, Jesus na abertura da época da graça, Jesus vai e o Espírito Santo desce. A terra nunca teve os três presentes, a não ser no ato da criação da raça humana e pouquíssimas manifestações, porque quando um está aqui, os outros estão lá. Quando Jesus deixou na terra o Espírito Santo é um espírito de amor, não é um espírito de guerra, não é um espírito ele não é belicoso. O Espírito Santo é um gentleman, ele é carinhoso. Quando Jesus sentava no trono, olhou na terra e viu que aquele hominho de 1,5 metros de altura, calvo, calor e manto de materno, chamado Saul de Tarso, queria destruir a igreja. E Jesus olhou e viu que não tinha um macho para defender a igreja dele. Pense no Cristo que ficou furioso. Ele olhou para o pai e disse: pai, o Espírito Santo não vai fazer o que tem que ser feito, porque ele não é de guerra. Eu já vim para cá, na verdade não podia descer, mas eu deixei uma promessa lá embaixo. Qual promessa, meu filho? Eu disse que esta é a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. O que você quer fazer? Me dá licença para eu ter que descer lá embaixo. Porque já que não tem macho para defender a minha igreja, eu desço e defendo. Jesus desceu diante de Saul de Tarso. Quando a glória dele explodiu, os olhos de Saul começaram a derreter. Você acha que Jesus foi ali só para cegar ele? Jesus foi ali para matar aquele infeliz. Só que Paulo era mais inteligente do que você possa imaginar. Também com a cabeça daquele tamanho, tinha que ser inteligente. Quando ele viu a glória de Deus, os soldados correndo, e o olho dele derretendo, ele disse: se eu correr, eu estou morto. Antes de correr, ele caiu de joelhos. Quando ele se ajoelhou diante da glória do Senhor, Jesus recuou o poder da morte. E Jesus respirou firme, olhando nos olhos dele, estavam cegados, e disse: por que me persegues? O coração de Paulo falou com ele. E aí Jesus teve uma nova ideia: a morte vai ser muito boa, então eu vou te dar uma lei, Paulo, igual, duro em me servir. Você vai pagar com a sua vida a morte que você provocou na minha igreja. Então existem histórias como essa. Voltando lá para o Velho Testamento de Isaías, o Deus furioso dos primeiros 39 capítulos muda a sua fúria no capítulo 40 para o amor. E quando ele chega no capítulo 43, respire fundo aí. Ele resolve fazer promessas. Ele resolve fazer o quê? Promessas. E tem duas promessas no capítulo 43 que só crente louco entende. Eu acho que eu vim pegar na igreja certa. Pergunte quais promessas. A primeira que ele fez foi essa: Isaías, eu tenho um povo, eu divido o meu povo no meio, porque eu amo o meu povo. Não importa se é fraco, se é forte, se é grande, pequeno, eu amo o meu povo, é o meu povo. E eu quero fazer promessa para eles. Faça, Senhor. E o Senhor diz: a primeira promessa é essa: se passarem pelas águas, as águas não podem te afogar. E qual é a segunda promessa, Senhor? A segunda promessa é essa: se passar pelo fogo, a chama não queima. Essas duas promessas mexeram com o meu entendimento e com a minha criatividade. Orando ao Senhor, eu comecei a buscar entendimento que Deus me revelou. É muito lindo, tomara que você consiga absorver. É como se Deus estivesse no ambiente como eu estou aqui, repartisse o povo em dois grupos. Como Deus ama o seu povo e deu o seu filho para morrer por eles, o Senhor respeita o homem dentro do seu temperamento. Existem pessoas aqui dentro que são traumáticas, existem outras aqui que são sanguíneas expansivas. Os sanguíneos expansivos acabam errando mais. Erram mais porque tentam mais.
Os fleumáticos acabam esbarrando no seu temperamento muito cordial, são tímidos. E os tímidos têm uma dificuldade muito grande de conhecer Deus. O próprio Jesus, lá no Apocalipse, diz: os tímidos ficarão de fora. Porque a pessoa completamente introvertida, ela não fala nem com ela mesma, lá com os outros. Você vê que ela abrir a boca, parece que é uma tortura para ela. A pessoa tem vergonha do que as pessoas do seu lado esquerdo e direito vão pensar. Talvez seja por isso que você nunca recebeu nada. Eu tenho recebido muito de Deus, porque quando eu entro aqui dentro, eu não quero saber quem está do meu lado. Se é irmão, se é irmã, se é rico, se é pobre. Aqui dentro não tem nomenclatura. Aqui nós somos filhos do mesmo Deus. Os senhores estão olhando sobre nós. Aquele que pede, aquele que bate, aquele que procura. Olha o seu irmão, diga: o segredo está em você. Não espere o profeta que está no culto revelar você pelo nome. Ele já tem uma angústia quando o culto parte para esse lado. Que as pessoas esperam que o vidente revele os homens, por mais que o vidente tenha uma habilidade incrível com revelação. No máximo, ele vai conseguir falar para 10, 15, 20 pessoas. Nós temos mais de 1000 pessoas na reunião. O restante vai voltar para casa frustrado. Eu prefiro ficar com essa palavra, que a revelação pode cair sobre todos. Mas a revelação só cai sobre todos se todos começarem a buscar. Ficar me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre, não vai te levar a lugar nenhum. Ficar com essa boca travada, segurei. Boca de aço, língua de ferro, queixo de concreto, não te dá o poder que eu estou pregando. Ficar paralisado com uma estrada de museu não te leva a lugar nenhum. Aqui ganha mais aquele que busca mais. Aquele que grita mais, conquista e coloca no coração de Deus. Eu posso ver o grito que tem no coração. Mas o meu Deus é diferente de mim que sou um pregador. Quer me matar do coração e ficar me olhando com essa cara fria. Parece que você dá vontade de sair correndo. Não sei se acontece com isso florir. O cérebro do crente parece que ele vem preparado para te testar. Ele cruza os braços, bota essa desgraça no chiclete na boca, cruza a perna e não tem quem faça de fazer nada. Ele ainda sai lá fora dizendo: o pastor não me venceu hoje, não. Pô. Filho, não sabe o que está fazendo. Aqui você não tem que testar. Ei, aqui é cada um por si. Aqui é um lugar onde aparentemente a reunião é coletiva, mas diante do trono de Deus ele é tão grande. É como se ele estivesse sentado no trono e na frente dele só estivesse você. Vou falar de novo. Ah, Deus, o culto é pessoal. Ele está no trono e você está sentado na frente dele. Ele só vai dar se você pedir, ele só vai fazer se você quiser. Se ficar aparecendo uma estátua de museu, não vai ser nada. Jesus amado. Mas vamos lá. Eu que estou, O Senhor olhou para o povo dele e disse: o meu povo é muito querido, mas não é um povo dele. Cada um tem um jeito, e eu, como Deus, sou obrigado a respeitar. Para o meu povo, eu faço promessas, Isaías, mas tem promessas que eu não posso fazer para qualquer um. Tem promessas que eu posso fazer para todos, mas tem promessas que eu só posso fazer para aquele que tem a habilidade de crer nelas. Então eu libero duas promessas. Uma promessa que eu chamo de promessa simples, e a outra promessa que eu chamo de promessa louca. Qual seria a promessa simples? Pergunte: qual, pastor? Qual, pastor? Se passares pelas águas, elas não te afogam. Pergunte: por que é simples? Quem aqui já quase se afogou na vida? Levante a mão para mim. Olha o que não levantou a mão, é hipócrita. Não, pastor, eu nunca fui no mar nem na piscina, então, ô santo. Mas você nunca bebeu uma água que a água entrou por outro caminho? De repente você tossiu e saiu pelo teu nariz. Todo ser humano passa por esse teste de afogamento, quer seja por criança, adolescente ou adulto. Isso está dentro do ser humano. Quando Deus diz: se passares pelas águas, elas não te afogam, é a maneira de Deus liberar uma palavra assim. Existem bênçãos que todos podem receber, que são bênçãos que a mente humana consegue captá-las. Eu chamo de mensagens ou promessas simples. São promessas que você não tem que fazer esforço para acreditar nelas. Elas são nítidas, são claras, são racionais. São o quê? Racionais. Exemplo: você está no culto, o bispo Florim pregando daquele jeito, naquela unção. Ele para e diz: assim diz o Senhor: eis que o anjo do Senhor acampará ao seu redor e te livrará de todo o mal nesta noite. Quem crê nessa promessa? Por que você crê? Porque alguns gritaram antes de eu terminar a sentença. É simples.
o seu inconsciente, que está aqui no seu cerebelo, que guarda a sua alma, que guarda o seu espírito, que guarda as suas memórias, ele é ativado quando você ouve uma palavra que faz sentido. Mesmo você não sabendo do que se trata, você é levado a dar um grito de glória em concordância, porque você, não hoje, não ontem, sabe Deus quando passou por uma experiência como essa e sobreviveu. Então o seu próprio espírito, o seu entendimento concorda, diz: isso aí é real, porque eu já passei por isso e venci. Ou você conhece alguém que passou e venceu. Bispo Floripa pregando inspirado, ele diz: assim diz o Senhor, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quem crê nessa promessa? Por que você crê com tanta facilidade? Primeiro, porque está escrito. Segundo, porque você tem testemunho de irmãos ou pessoas, ou a sua própria casa teve alguém que foi salvo. Promessas simples como essas, promessas que fazem sentido, promessas racionais, é para todos. É Deus dizendo: se passares pelas águas, elas não te afogam. Amém? Até o 5. Mas aí Deus muda a promessa. Ele diz: se passares pelo fogo, a chama não vai te queimar. Você percebeu que quase ninguém deu glória a Deus? Por quê? Porque não faz sentido. É irracional. O fogo é o maior poder que existe nesse nosso mundo. O fogo derrete o ferro, ele faz a água entrar em ebulição, ele queima a madeira, queima o pano. O apóstolo Pedro diz que os céus e a terra passarão por um fogo, serão purificados. Deus usará o fogo no seu ato final, no grande finale, quando terminar todas as coisas, o mundo será destruído por fogo. O fogo é o elemento mais poderoso desse nosso mundo. Mesmo a NASA tendo produzido um tecido que suporta, se não me falha a memória, até 120 graus, que foi usado quando aqueles bombeiros foram nas torres do World Trade Center, foi feito um teste ali. A roupa produzida pela NASA suportou até 120 graus, se não me falha a memória, mas não venceu o fogo, porque depois disso ela pegou fogo. O fogo é o maior elemento da terra. Aí vem Deus, olha para o seu povo e diz: se o meu povo passar pelo meio do fogo, se Deus dissesse, se passar por cima do fogo, ele entenderia, por baixo, do lado, mas não, ele diz: se passares pelo fogo, a chama não queima você. Eu vou falar aqui para ver se fala melhor. É Deus dizendo assim: se levantar contra você o maior poder desse mundo, que é o fogo, ele se levanta para cair, porque não toca naquele que está debaixo da condenação. Se passar pelas águas, ele não te toca. Mas se passar pelo fogo, ele não te pega. Agora vem a parte mais gosta, eu te falo. Explica isso. Isso foi no culto inspirado e ele libera a palavra. Assim diz o Senhor: eis que um entre vós, dentro de 30 dias, irá aos Estados Unidos da América, uma audiência com Barack Obama, falará no idioma dele, recitará para ele a emenda 2 da Constituição Americana e repreenderá ele pela falência da fé cristã nos Estados Unidos da América. Ninguém é bom, né? Pergunto por quê? Porque não faz sentido. É irracional. O seu cerebelo não foi ativado porque não há experiência como essa dentro de você. Você não conhece nada similar a isso. Eu estava no culto, Bispo Floripa inspirado, que assim do Senhor, alguém aqui será levantado e vai comprar toda a rede do Pão de Açúcar e se tornará uma maximista do escravo. Olha, nem eu explicando, a pessoa da glória a Deus. Era para pelo menos dizer: eu tenho socorro que eu quero, pastor. Não vai. Por que não vai? Porque é humanamente impossível. Porque é uma promessa que não é racional. É uma promessa que não é normal. É uma promessa louca. E Deus só faz promessa louca para quem é louco. É por isso que Deus não fala essas coisas com você. É por isso que Deus não levanta aquelas irmãs do coque, aquelas irmãzinhas que só tem 2 dentes na boca, os aneiros atacante. É por isso que você não vai lá, você não acredita nessas coisas, mas tem alguns que acreditam. E bem-aventurados são esses que acreditam. Porque meu Deus é capaz de fazer tudo e um pouco mais para aqueles que acreditam nisso. Vamos orar então. Você estava pregando na Igreja Batista da Lagoa. O culto terminou debaixo de uma apoteose. Estou lá fora, perto do meu material, entre os meus materiais. Chegou um mineiro perto de mim, mas um mineiro bem matuto.
Ele olhou para mim e disse assim: ô pastor, eu senti de te dar um presente. Eu disse: eu senti de receber, meu irmão. O mineiro tirou uma sacolinha de plástico, uma caixinha de paçoquinha embrulhada. Quem já comeu paçoquinha embrulhada? Vamos falar em mineirês aqui, outra irmã só. Tem algum mineiro aqui? Essa raça tem no mundo inteiro. Estava pregando lá em Nagoya, no Japão. Falei: tem algum mineiro aqui? Levantou o mineiro que vai rasgar. Pastor, você vai falar isso aí. Essa raça dominou o universo. O mineiro falou: pastor, o senhor está aqui um presente. Quando eu simplesmente comecei a comer a paçoquinha, eu falei: ô pastor, o senhor pode orar por mim? Eu falei: depois da paçoquinha eu faço qualquer coisa por você. Eu falei: mas você quer que eu ore por quê? Eu falei: então, senhor, ontem à noite eu fui numa vigília. Eu não sou gente. Você foi aonde? Eu vi uma vigília. Eu vi a paçoquinha para não rir. Eu falei: e daí? E daí, pastor, que não era vigília de crente normal, não. Era uma vigília de crente doido. Eu conheço vigília de crente doido. Mas eu queria ouvir dele: por que é uma vigília de crente doido? Ih, pastor, aquelas vigílias que quando o Espírito Santo desce, tem uns crentes que recebem, parece o Espírito do Bruce Lee. Meu glória! E daí, pastor, que lá pelas tantas levantou um profeta doido. Eu conheço profeta doido, de Virgínia de crente doido. Mas eu queria ouvir dele: o que é um profeta doido, meu filho? Ih, pastor, aqui esse profeta que espera a gente para calma. E ao invés de ir de frente, a gente traz. Então, como assim? Eu estava lá estourado na parede. Pastor, o senhor sabe que vigília, né? Ela tem os altos e baixos, não é igual o culto. O culto, ele é como as ondas do mar. Tem hora que o Espírito Santo ele quebra na areia, faz aquela barulheira, daí ele recua. E a gente fica quieto. Daqui a pouco todo mundo pula, grita e recua. Vigília é desse jeito. É desse que numa dessas idas e vindas à glória de Deus, ele estava escorado na parede, um profeta veio por trás, na ponta do pé. É desse que o profeta colocou a mão no ombro dele. Eu falei: e aí, meu filho? E aí, pastor? Me deu um desarranjo. Por quê? Porque não deu tempo de virar para trás. Por quê? Ué, pastor, o homem deu um grito. Ele botou a mão no meu ombro e fez assim: ai, ai, ai! E esse profeta espalhava tudo. E aí, meu filho? Ué, pastor, quando o coração voltou para o lugar. E aí, o profeta estava com medo. E o profeta olhou para mim e disse assim: homem, entra aqui comigo nessa carruagem de fogo. Eu falei: o que você fez? Vai, pastor, eu entrei na carruagem. Eu falei: não, me conta como é que foi isso. Vai, pastor, o homem pegou na minha mão de cá e saiu correndo comigo e eu saí correndo. Mas você sabe que pastor, nós corremos a frente pela lateral da igreja. Não tinha uma igreja e aí, vai, pastor, eu estava na carruagem. Pastor, não me olha na rua, pastor. Eu falei: não vai, e foi, pastor. Não é que os cavalos de fogo puxam mais para a rua. E falei: o que você fez? Vai, pastor, era 4 horas da manhã, nós corremos em volta do quarteirão e voltamos para a igreja. Eu já estava empolgado. Ele virou o público e começou a arrasar. Eu falei: agora que Deus vai falar comigo. Ele falou: quando chegou no meio da igreja, o profeta brecou e empurrou e ele saiu catando o cavalo. Ele falou que ele parou, olhou para trás, o profeta estava com a mão na cintura assim, na outra assim, com aquela cara feia, dizendo: homem, sobe que tu sozinho agora. Aí, na rampa do palácio do faraó, porque vou eu te colocar entre os príncipes dessa terra. Eu amo essa criatividade profética. Como sinto falta disso. Como os nossos profetas estão muito sensíveis. Tem vergonha do que as pessoas vão dizer. Tem vergonha de como serão julgados pelos homens. Falta profetas para adoçar as águas com um pedaço de madeira. Falta profetas para lançar a mão sobre as águas e fazer os machados flutuarem. Falta profetas para correr mais rápido que a carruagem de um rei. Que Deus essa noite levante profetas aqui no sul. Quando ele falou isso, eu dei glória a Deus. Quando eu olhei para ele, ele não estava dando glória a Deus. Ele teve uma tristeza, que a barriga dele balançando. E quando eu dei a barriga, eu enfiei a mão no meu paletó, Flori, peguei um cartão de visita e coloquei o número do meu celular e estiquei a mão para ele. Ele parou e falou: ai, pastor, o que é isso aqui? Eu falei: isso é o número do meu celular. Ele falou: nossa, eu vou ter seu número. Eu falei: vai. Ele falou: para quê, pastor? Eu falei para ele: para quando você subir a rampa no palácio do faraó, lembra de mim quando entrar no seu reino?
Lembra que houve um profeta que acreditou em você. Aí ele começou a dizer assim: pastor, mas o senhor acredita nisso mesmo? Eu falei: por que não acreditaria? Ele abaixou a cabeça dele. Quando ele levantou, os olhos dele cheios de lágrimas. Ele falou: pastor, eu não sei ler nem escrever. Eu moro numa casa que, para sustentar ela, eu vendo doce nas esquinas de Belo Horizonte. Esse doce que eu dei para o senhor é o que eu vendo pelas esquinas, para os carros, no semáforo, e vendo. É esse dinheiro que eu sustento a minha casa. O senhor acredita que um homem pobre como eu, que não sabe ler nem escrever, pode um dia subir a rampa do Palácio do Planalto? Quando ele falou isso, Deus me tomou. Eu não sei se você crê em arrebatamento de espírito, de sentidos. Florinha, ele desapareceu da minha frente, desapareceu a igreja. Instantaneamente eu olhei e vi um prédio gigantesco. Na porta do prédio escrito Hotel Hilton. A cidade era Londres, do lado do estado de Wendell. 18º andar. Eu vi um homem de terno e gravata olhando para a cidade de luz, olhando para aquela bela cidade. E eu falei: senhor, o que é isso? O senhor disse que eu faço com um homem. Eu falei: mas não entendi ainda. O senhor disse: então olha para esse homem. Eu olhei e disse os olhos. Não era mais um homem no alto de um prédio. Era um menino com um facão de cortar cana na mão, indo para a roça, pegando um caminhão de pau de arara. A imagem foi voltando e o menino de repente estava com uma caixa de engraxar nas costas. E eu falei: senhor, o que é isso? O senhor disse: esqueceu? Deus, engraxate, coloca para ele no hospital, uma terrível para homens. Eu comecei a tremer porque aconteceu comigo. Eu fui engraxate, cortei cana, e de repente o Senhor me transforma e me leva pelo mundo inteiro com status de destaque. E quando eu olhei aquele mineiro chorando, eu fui tomado por uma graça divina, eu botei a mão no ombro dele e chacoalhei ele e disse: para de chorar, meu amigo. Porque se foi mulher, Deus que falou com você. O Deus que fez a estéreo ser magnífico. O Deus que afundou as muralhas de Jericó para que Israel entrasse na cidade. O Deus que modificou as moléculas de uma chave e transformou em isopor para ele flutuar sobre as águas. O Deus que transformou corvos em garçons. O Deus que fez com que o relógio de Acar girasse ao contrário. O Deus que fez da virgem a luz a filha. Se é o Deus da Bíblia que falou: quem viver verá, para ver acontecer a paz. Falar para essa igreja, faço os maiores pregadores por aqui, eu já preguei aqui várias vezes, e o Senhor me disse: filho, você vai falar das minhas promessas. Lembra esse povo que esse ano será um ano de cumprimento de promessas. E detalhe, as promessas mais loucas. Nem está dando ruído. As promessas mais impossíveis. As promessas também que não conseguem. Deus escolheu esta noite para firmar uma aliança contigo. Eu quero saber quem é de Deus que tem uma promessa não cumprida na vida. Eu quero saber quem tem uma promessa louca, uma promessa gigante. Levante a mão direita, você agarre o ombro de quem está do seu lado para mim, por favor. Chacoalhe a pessoa para ela ficar irritada, irrita ela. Não é para encostar, não é para tirar ela do lugar de Deus. Deus trouxe aqui para isso. Deus te trouxe aqui para te fazer lembrar dessas promessas. Deus quer sacudir a sua casa. Louca, quando ele encontra um cidadão ou uma cidadã que é tão louco quanto a sua promessa. Deus ama gente que vê o que ninguém vê. Deus ama gente que ouve o que ninguém ouve. Deus ama gente que sente o que ninguém sente. Pastor, calma aí, eu sou psicólogo e o senhor está falando aí sobre uma loucura, né? É mais ou menos isso. Uma vez eu vi um pastor pregar, eu fiquei muito bravo, porque naquela noite ele pregou que o crente era o aniversário da Assembleia de Deus no Brasil, estamos em Belém do Pará. E o pastor disse que a Assembleia de Deus pecou só numa coisa. E a igreja toda perguntou muito, e ele disse assim: criamos uma raça de crentes esquizofrênicos. Eu tenho uma raiva. Porque
Porque eu sei que é esquizofrenia. Esquizofrenia é falta dos parafusos na cabeça da pessoa. O tripé que sustenta uma mente sã, uma mente normal, é assim. Uma pessoa normal é aquela que vê o que todo mundo vê. Quando a pessoa vê o que ninguém vê, camisa de força. Uma pessoa normal é a pessoa que ouve o que todo mundo ouve. Quando a pessoa começa a ouvir vozes, interna no manicômio, porque está louco. Uma pessoa, para ser normal, ela tem que sentir o que todo mundo sente. Está calor? Todo mundo está sentindo calor. Não, mas tem uns que no calor botam a luz do frio. E esse aí é Pinel. Está sentindo que ninguém sente? É louco. A sociedade faz isso conosco. Ela segrega pessoas que são diferentes. Isso é o princípio da esquizofrenia. O normal só vê o que todo mundo vê, ouve o que todo mundo ouve e sente o que todo mundo sente. Mas aí vem o mais letrado de todos aqueles que caminhou no caminho do Senhor, que é advogado. Eu já citei aquele aqui que é Paulo. Quando ele escreve para a igreja de Corinto, ele diz assim: o Senhor ama os esquizofrênicos. Ah, pastor, eu nunca encontrei esse versículo na Bíblia. Encontrou de outra forma. É que ele era mais erudito do que eu. Ele disse assim: aquilo que os olhos não viram, subiu ao coração o sentimento, é o que Deus reservou só para aqueles que Ele ama. É verdade, Deus ama gente fiel. Deus ama esses crentes capa quarta. Deus ama esses crentes que não são normais. Deus ama gente atrevida. Deus ama gente que não fica prostrado em casa porque entrou por um problema. Deus ama pessoas que só porque não passaram no vestibular no ano passado estão lutando para passar esse ano. Derrotado não é quem não passou, derrotado é quem desistiu de uma vez. Deus ama gente que insiste, que persiste. Deus ama pessoas que vêm aqui e não conseguiu hoje, vão fazer até conseguir, vai bater até a porta abrir. Se o seu Deus é verdade, você não morre sem ver a promessa se cumprir na sua vida. Mas você deve acreditar. Ouvi os nossos profetas e prosperareis. Nós não acreditamos em mais nada. Não acreditamos em mais ninguém. Vem Deus falar com você e usa aquele pessoal que eu já citei eles aqui. Vem eles com as suas coreografias pentecostais, batendo o Brasil no chão, a unção do guarda de trânsito, sei lá o quê. Aí só por causa disso que é algo que você não acredita. Não, pastor, mas Deus vai falar tudo errado. Deus está usando o vaso. Se o vaso está caiado, é problema dele. Mas meu Deus, quando quer, usa até mula. Deus usa até jumento. Deus tem falado na boca de ímpios para você que você não acredita. Deus tem falado através de programas de televisão que você não acredita. Deus está usando esse profeta nessa noite para te falar que vai acontecer que você não acredita. Não, eu só acredito se o homem é sentado nas asas dos querubins e é cercado pelos serafins cantando santo, santo, santo. Vá catar coquinho, na primeira descida do Senhor vai Florianópolis. O Senhor não é seu empregado, mas Ele te ama tanto que Ele me trouxe para te dizer: se crer, vai acontecer. As pessoas perguntam: por que o Senhor ainda consegue atrair pessoas para Ele depois de mais de 20 anos no mesmo lugar? Simples, porque eu prego aquilo que eu experimento. Eu não prego aquilo que eu ouvi falar apenas. Eu falo de vida. Eu falo de experiências com Deus. Eu era um menino lá no alto da Vila Tatu. Fui criado num ambiente sagrado, pequeno, de 3 por 4 metros. O presbítero que dirigia a reunião, o Senhor levou ao céu tem 4 anos. O irmão Ovidio Ramos faleceu com mais de 80 anos. Pense num homem de Deus, um negro de quase 2 metros de altura. A mão dele parecia uma raquete, a barriga sangrando, cemitério de frango. A gravata por cima da barriga dele ia pela metade. Ele tinha um óculos perneta que ele botava no olho. Faltava uma perna no óculos. E desde um nome analfabeto e belo de pai. Eu ia no culto do salãozinho para ouvir um vídeo, não porque ele pregava bem, às vezes eu ia para rir, era adolescente não vale muita coisa. Eu ia lá, sentava bem lá atrás, era um antigo bar, tinha uma pia de cozinha, eu botava a cadeira lá, e eu e o Elias, a gente se agarrava de rir. Quando o irmão me dizia: vamos ver aqui no livro de Êxodo.
porque vamos ler o livro do Genésio. Um dia deu briga, porque vamos ler o livro da profeta Joana. Levantou a irmã e disse: ô filho, não tem essa profeta na Bíblia. Lá lê a Bíblia. Joana é aquela do peixe do lima. A Jonas. Esse velho, Deus usou ele para dar minha chamada. Eu estava no culto quando ele chegou e disse: Deus falou comigo essa tarde que vai levantar alguém aqui. E ele me deu o texto, livro do profeta Albuquerque. Não tem Albuquerque na Bíblia. Eu ouvi que tem Albuquerque. Tem. Albuquerque estava assim, ó: aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Era Abacuque. Eu amava. Vou fazer uma homenagem ao Movido, posso? Que é essa era? Eu gostava de ver ele cantar os hinos da harpa cristã. Alguém conhece a harpa cristã? Ele gostava de cantar o hino. Ele era assim: já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, treve os reinos desse mundo, seguirão as suas leis. Linda música. Ele chamou esse hino para cantar, mas ele fez um milagre. Ele conseguiu botar a letra numa outra música. Ele começou a cantar assim: já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, breve os reinos desse mundo seguirão mais suas leis. Ensinado a sua verdade a ser mais. Ele dizia: eu não sei falar bonito, mas eu sei falar 4 coisas que ninguém nunca vai tirar de mim. Primeiro é que o meu Jesus salva. Segundo é que ele cura. Terceiro é que ele batiza com o Espírito Santo. E quarto, vai voltar na terra. Estava no culto com o irmão Vitor dirigindo a reunião. A glória de Deus desceu sobre aquela igreja. E Deus tomou a irmã Maria de Paula, a profetisa da reunião. A irmã Maria de Paula era uma senhora muito simples, simplória de Deus. Ela deu um salto, rodopiou para trás e apontou o dedo no meu nariz. E ela profetizou um idioma que aqui vocês não entendem, então eu vou traduzir. Ela profetizou rossianês. É o idioma de quem mora na roça. Eu vou traduzir para vocês em linguagem contemporânea. Ela disse para mim: menino, vai chegar um tempo que eu vou te usar tanto, mas tanto, que você vai falar em cima e embaixo, à esquerda e à direita, para frente e para trás, ao mesmo tempo, diz o Senhor, porque eu tenho pressa em arrebatar a minha igreja. Eu também dei glória a Deus para vocês. Para minha tristeza, naquele culto não estava só o presbítero, irmão Vitor, tinha um outro que eu vou ocultar o nome por ética. Era o único presbítero da nossa igreja que tinha terminado o curso de teologia. Ele ouviu a profecia, levantou para um sininho. Vocês não são dessa euforia? Somos. Os pastores tinham um sininho no culto, quando começava a fazer muito barulho, eles tocavam até o Espírito Santo ir embora. Tocava até todo mundo quietar. Não parava até todo mundo quietar, era a ordem. Esse homem cantou esse sininho e bateu. Quando todo mundo quietou, ele ajeitou a cara e disse: irmã Maria, Jesus te usa muito, mas hoje eu não sei quem te usou não. E ela falou: por quê? Salãozinho pequeno, 20 pessoas. Por quê? Porque o que você falou aí hoje é uma heresia, mulher. E ela disse: eu o quê? Heresia? Eu falei: o que é isso? E ele falou: isso é anti-Bíblia, isso é anticristo, isso leva o homem para o inferno. Ela falou: não falei nada disso não.
Eu só falei, esse menino vai para lá, para cima, para baixo, esquerda, direita, frente, atrás, ao mesmo tempo. Eu disse, pois isso é um atributo que só Deus tem, mulher. Eu disse, como assim? Ele falou, só Deus é onipresente. Só Deus fala em cima e embaixo, para frente e para trás, à esquerda e à direita ao mesmo tempo. O homem não consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo. Quando ele disse isso, essa mulher abaixou a cabeça, chorando, sem cultura, eu com vergonha. Foi a minha primeira crise de identidade espiritual, porque eu não sabia se eu cria ou não cria. Porque eu olhava para o bendito presbítero e acreditava nele, porque o que ele falava fazia sentido, era racional. Eu ia olhar para a velha com raiva, não conseguia. Pergunte por quê? O joelho dela era uma casca grossa. Ela passava 12 horas ajoelhada por dia. O que ela falava não fazia sentido nenhum, mas me dava temor. Eu olhava para ela e a minha mente crescia, faz sentido. Eu olhava para ela, a mente ficava vazia, mas o coração acelerava. Ah, Jesus, olha que ensinamento bom. Razão e coração. Por que será que os nossos cultos estão tão racionais? Por que será que perdemos os sentidos ao ponto dos crentes não trazerem mais para o culto um lenço? Quando alguém começa a pregar e atinge o coração, tem outro dizer, isso aí enterrou o talento, nunca mais profetizou. Deus me deu graça que eu permaneci. Os anos passaram e um belo dia eu vou descer no púlpito da igreja, porque agora eu sou pastor. E aquele presbítero continua presbítero. Estou no meio do corredor da igreja e encontrei o presbítero e a velha. Olhei para os dois, já tinha esquecido, fazia muitos anos. Quando eu olhei para os dois, o que eu não entendi a vida inteira, Deus me revelou em 5 segundos. Pergunte por quê? Anota aí. Quando Deus tem uma chamada na vida de uma pessoa, primeiro, Ele complica a vida da pessoa inteira. Depois, Ele descomplica. E só depois que Ele descomplica que Ele vai explicar por que Ele tinha complicado. Entendeu, irmão? Primeiro, Deus complica a vida da pessoa inteira. Quando a vida está sem sentido, vem Deus e descomplica inteira. E aí Ele senta assim, vem cá, vou explicar por que eu fiz aqui. O senhor é louco? Não, está na Bíblia. Deus levantou Moisés, sim ou não? Moisés venceu o Egito com uma palma na mão dele, sim ou não? Moisés tira o povo do Egito, sim ou não? Quando ele está no meio do caminho, Deus pega e diz, Moisés, para onde você vai? Estou tirando o povo do Egito. Moisés, segue a nuvem. O Senhor mandou, Moisés vai seguindo a nuvem, de repente a nuvem vira à esquerda. Senhor, posso falar? O que foi, Moisés? A nuvem está errada. Como assim? Eu conheço essa terra. Esse caminho aí, Moisés segue a nuvem. Senhor, Moisés, quem pode mandar, quem tem juízo? Não, vai, Moisés. A nuvem levou eles para frente do mar vermelho. Quando Moisés parou na frente do mar, ele olhou lá atrás, viu a poeira dos carros, de cavalos e cavaleiros do faraó. Ele caiu de joelho e disse, Senhor! A Bíblia diz que ele clamou. Clamar é cangor, é grito. Ele gritou alto demais, Senhor! O Senhor olhou e disse, por que clamas a mim? É como se Deus estivesse dizendo assim, você não tinha que estar falando comigo aqui. Eu não falei que a nuvem está errada. A nuvem não está errada porque eu a guiei, Moisés. Mas o mar está fechado, Moisés, o que você tem na mão? Eu tenho um pedaço de madeira, Moisés acorda. Um pedaço de madeira na mão de um homem normal. Você não é normal, você é meu. Qualquer coisa vira arma. Transforma essa madeira numa chave. Abre a porta do mar. Pega as águas. Moisés feriu as águas do mar, sabe? Primeiro Deus complicou a vida dele, sim ou não? Deus levou ele para uma emboscada, sim ou não? Beco sem saída, sim ou não? Pronto, primeiro Deus complica. Aí Deus vem e no passo mágico descomplica. Toca nas árvores, ele tocou nas árvores, abriu o caminho. Tudo bem até aqui? O povo passou a madrugada inteira. Pense numa coisa grande. 2.710.000 pessoas atravessando o Mar Vermelho. Quando chega do outro lado, o povo quer correr. Deus diz assim, Moisés, sim, Senhor, segura o povo. Por quê, Senhor? Faz o povo olhar para trás. Para quê, Senhor? Contempla o seu inimigo pela última vez. Entendeu? Moisés, não vai caminhar, porque eu quero que o meu povo veja que eu cuido dos meus. Se você estivesse indo por outro caminho, você sendo escravizado, sendo escorrendo a mais vocês pelos anos, eu trouxe vocês para uma emboscada. Eles sabiam que vocês estavam vindo para cá
por isso não desistiram. Agora eles veem o caminho aberto e vão entrar pelo caminho. E eu, de uma só vez, vou acabar com o exército de Faraó inteiro. Primeiro Deus complica, depois ele descomplica. Aí ele explica porque complicou. Em qual fase você está? Puxa a barriga sobre o peito, né? Tu vendo irmão de ninguém? Em qual fase você está? Está tudo complicado? Tem alguém que está tudo complicado aqui? Tem coragem de levantar a mão? Deixa eu ver. Está tudo complicado, que coisa boa. Não tem saída? Ótimo, parabéns. Chegou o dia. Deus vai descomplicar da noite para o dia. Anote, nem que Deus tem que usar até o diabo como empregado dele, mas vai abrir uma porta, vai virar uma porta. O presbítero, ele ficou sentado porque eu disse, está na hora do senhor pedir perdão a essa mulher. Ele disse, por quê? O senhor lembra daquele dia, quando eu falei para você, sim, me debochou. O dia que ela falou para você que seu quarto membro da Trindade? Ó, que infeliz. Eu falei, ela nunca disse isso. Ela falou que você está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ia falar para cima, para baixo, para todos os lados. Isso só Deus tem. Ela disse que você seria um semideus, ou um Deus menino. Ela disse que você teria o atributo de Deus, que é a onipresença. Eu disse, ela nunca falou isso. Eu disse, ela não falou. E ela falou o quê? Eu disse, ela estava falando de uma coisa que nem o senhor, nem eu, nem ela conhecíamos aqui no meio da vida da cruz. Uma pobreza desgraçada. Os membros usavam assim, todo mundo cortava cana. Ninguém sonhava no futuro, não tinha futuro, não havia perspectiva de futuro. E Deus estava usando a boca daquela velha para dizer para mim que um dia ele me daria um ministério com mídia. Eu tenho 20 milhões de DVDs esparramados pelo mundo, em inglês, português e espanhol. Quem aqui já assistiu um DVD meu? Quem assistiu de dia? À tarde? À noite? Uma madrugada? Quem assistiu uma segunda? Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo? Quem assistiu janeiro? Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, dezembro? Pronto! Tem crente que tem tanta intimidade comigo que falou, quando eu passo assim, o Marquinhos. Ele me colocou tanto dentro da casa dele que criou intimidade comigo. Eu nunca fui na sua casa pessoalmente, mas eu já preguei lá dentro da sua casa. Só que só Deus sabe em quais dos 70 e tantos países do mundo onde eu já preguei, enquanto eu pregava na sua casa, onde eu estava pregando naquela hora. Eu estou pregando aqui para vocês agora, na Lix, sendo transmitido pela internet. Quantas pessoas já têm veio para mim? Mais de 500 mil. Mais de 500 mil pessoas ligadas assistindo essa mensagem. Eu estou falando do mundo inteiro. Hoje eu falo para frente e para trás. Hoje eu falo para a esquerda e para a direita. Para cima e para baixo. Só Deus sabe enquanto eu prego aqui agora. Quantos caminhoneiros estão se entrando nesse nosso país e na boleia do seu caminhão ele está chorando assistindo o sonho de José. Só Deus sabe quantas pessoas pelo mundo estão agora na frente de um computador em depressão assistindo o dia da aprovação. Só Deus sabe o que eu estou falando nesta hora. Porque Deus, quando faz uma promessa, Ele cumpre ela. Vou te falar uma coisa sobre o seu Deus. O seu Deus é capaz de criar coisas que não existem, só para fazer cumprir a palavra dele na sua vida. Não, você não entendeu. Você não é capaz de saber o que o seu Deus é capaz de fazer, só para que o nome dele não seja envergonhado na sua vida. Nem que Deus tenha que abrir uma porta onde não existe porta, nem que ele tenha que mandar um anjo marceneiro fazer uma porta, um anjo pedreiro fazer a parede, um anjo que mexe com ferro para fazer a fechadura, só para abrir a porta para você passar. Deus não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender das coisas que ele fala. Passa o céu, passa a terra, mas as suas palavras não podem passar jamais. Quem tem uma promessa de Deus, dá um grito nesse lugar. O seu Deus é poderoso demais. O seu Deus me trouxe aqui para te dizer, calma, vai acontecer. Eu sei que o ano passado foi horrível. Eu sei que todo mundo está dizendo que esse ano vai ser pior ainda, mas não para você. O Senhor te trouxe aqui para te lembrar que Ele cumpre o que Ele fala. Vai acontecer. Eu vou falar de novo. Já está acontecendo. Não se assuste quando
chegar em casa, uma mensagem no celular, um e-mail, a carta chegando na sua casa esses dias, na segunda-feira o convite. Deus vai fazer coisas na sua vida que você vai voltar nessa igreja semana que vem para contar o testemunho. Enquanto eu prego, os anjos de Deus estão trabalhando aqui na grande Colômbia. O Senhor está enviando seus anjos na ilha de São José, no estado de Santa Catarina. Demônios estão sendo amarrados, mentes de juízes e advogados estão sendo mexidas, papéis que estavam sepultados estão vindo à tona. O Senhor Deus vai te justificar esse ano, porque quem prometeu na sua vida é grande. Essa história de que você vai ser membro de banco é conversa para dormir. Você é membro do corpo místico de Jesus Cristo e vai acontecer a revolução da sua vida. Mas para isso você tem que crer. Alguém acredita? Então não dá um grito, não dá um berro para acordar o espírito. Estou com meu corpo tremendo. Deus está aqui. O Senhor está marchando aqui, fazendo uma misturinha. Tem uns que estão dizendo, é impossível, não é para mim, porque ele não pode fazer nada para você, mas tem outros se agarrando na promessa. Você tem promessas. O seu velho avô orou por você, a sua avó te colocou nas mãos do Senhor, o seu pai fez um voto na igreja, a sua mãe fez um voto na igreja, o seu marido, a sua esposa, a sua família, não é indigente nessa terra. Você é filho do Criador do universo. O Senhor fez promessas, Ele vai cumprir as promessas. Nem que Ele tenha que contar o governo, nem que Ele tenha que fazer cair o governo, nem que Ele tenha que mover a cidade inteira. Deus está trabalhando nesta noite. Quem sente isso, reage. E para mim é o maior milagre da Bíblia Sagrada. Esse milagre só perde para a encarnação de Jesus. Nem para a ressurreição de Jesus perde, porque Jesus não foi o primeiro ressuscitado. Mas Jesus foi o único que encarnou. Tirando o milagre da encarnação, não há um milagre maior do que isso. Tem um homem sentado no lombo de um cavalo. Ele está correndo atrás do inimigo. O inimigo é feroz. O inimigo na noite anterior sacrificou um bode, colocou o nome do bode de Iavé. Deus olhou para esse líder e disse: eu entrego os seus inimigos na sua mão hoje. Eu amo como Deus dá datas. Eu entrego o inimigo na sua mão que dia? Hoje. Se você recebe uma palavra dessa direto de Deus, você crê? Imagina esse homem no lombo do cavalo, ele ficou lendo. Deu um grito e disse: o Senhor disse que entregará o inimigo nas nossas mãos hoje. Israel partiu para cima do inimigo. Josué era o capitão. Quando Josué estava perseguindo o inimigo usava cavalos árabes, eram mais velozes. O inimigo estava subindo no horizonte. Josué olhou no horizonte, a visão dele foi essa: a lua subindo e o sol descendo. Josué parou o cavalo, olhou para o céu e disse: Senhor, amanhã continuaremos a peleja. Deus abriu, você falou: quando? Amanhã? Mas eu disse que entrego o inimigo na sua mão que dia? Hoje. Eu entrego hoje, não pai. Era tudo que Josué queria ouvir. Pode imaginar Josué dizendo: Senhor, temos um problema. Qual o problema? Meu cavalo não tem farol de guias. Meu cavalo não é coruja que enxerga no escuro e nem morcego que tem um radar na cabeça que vai por barulho. Senhor, no escuro não dá para continuar a luta. Pode imaginar o céu, entra comigo no céu. Deus sentado no trono com as mãos aqui, olhando para Josué. Aqui atrás dele estão os serafins cantando: santo, santo. Deus olha e vê o que está acontecendo. Os serafins olham para o outro e dizem assim: santo.
Deus estaria alienado na palavra dele. Glória a Deus. Deus é um ser que fala pouco. Peguem sentenças de Deus na Bíblia. Eu sou o que sou, ponto. Eu faço nova todas as coisas, ponto. Eu dou, ponto. Eu tiro, ponto. Deus não fala muito. E eu perguntei, por que o Senhor não fala muito? O Senhor disse para mim, porque tudo que eu falo, eu sou obrigado a cumprir. Deus não é como um homem que promete sentado e não cumpre em pé, que promete na emoção, quando a ficha cai, automaticamente desfaz tudo que prometeu. Deus não brinca. Por isso que Deus às vezes se cala. Ele fecha a boca, mas não fecha os ouvidos. Ele fecha a boca, mas não fecha os olhos. O silêncio de Deus não significa que ele está apático ou indiferente à sua situação, não. Significa que ele está esperando o momento certo para dar a palavra de vitória. Cumpra você ficar a tempo. Eu entrego o inimigo da sua mão hoje, então só dá um jeito. Dou um jeito. Vou dar as duas visões, a visão humana de um homem normal e a visão científica. Na visão do homem Josué, do homem que viveu há milhares de anos antes de nós, que não conhecia tecnologia, que não conhecia nada sobre o sistema do tempo, nem sobre o sistema solar, Deus fez isso. Ficou de pé no trono, arregaçou as lonas do vestido, colocou uma mão debaixo do sol e a outra mão em cima da lua. Josué vai vendo essa claridade da boca. E a Bíblia diz que não houve noite até a batalha terminar. Quanto tempo durou aquele dia? A gente olha ali as páginas da Bíblia e pensa que é segundos. Uma batalha, uma guerra com milhares de homens. São dias, talvez semanas. Há um hiato na história que ninguém consegue explicar. Existem dias que desapareceram, por exemplo, no calendário gregoriano. Cadê o dia 30 de fevereiro? Outros hiatos que existem. Existem coisas que a ciência não consegue explicar, porque foi a interferência divina. Aquele dia, não se sabe quantas horas durou, porque Deus deu a palavra dele. O sol voltou a brilhar. E Josué, para nos ajudar ainda, por causa dele, a gente sofre na mão dos ateus, vai falar para nós que o sol parou. Oh, Josué. Quando chegar no céu, eu vou dar uma aula para ele sobre o sistema solar. Ele não conhecia. Vou falar para ele sobre o sistema de rotação e translação. Que o Sol não pode parar, porque ele não se move. O Sol está parado. Nosso sistema é um sistema heliocêntrico. A Terra é o terceiro planeta que gira ao redor do Sol. Foi a Terra que deu uma marcha ré, não foi o Sol que ficou estagnado, parou. Só que aconteceu um problema aqui que a ciência não consegue entender. Stephen Hawking, aquele cientista britânico que herdou a cadeira de Einstein sobre física na Universidade de Brigham, ele escreveu um livro chamado Universo numa Casca de Nós. Nesse livro ele diz que o universo é um corpo que cresce desde o dia do Big Bang. O universo cresce, os átomos, os íons, a matéria evolui. O universo é um corpo que cresce. Ele diz que se algum dia acontecer algo que faça parte desse universo retroceder, o universo explode e o mundo acaba. Stephen Hawking disse isso. O dia que eu li essa história de Josué, eu fui procurar na ciência e eu chorei muito. Porque o que Deus fez por causa da palavra dele foi terrível. Deus ameaçou a existência do universo. Por quê? A Terra estava girando. A Terra gira em torno do seu eixo imaginário. A uma velocidade, se não me falha a memória, 7.000 km por segundo. Nós não percebemos isso pelo tamanho do nosso corpo nesse planeta. Eis ali a lei da gravidade, somos atrelados a ela pela velocidade que ela gira. Se jogar qualquer coisa para cima, essa coisa é colada no chão. A Terra gira numa velocidade incrível, ela é extremamente gigante. A Terra gira, como os planetas giram ao redor dela por causa da sua gravidade, no sentido horário. Em qual sentido? No sentido do seu relógio. Tudo gira coordenado no sentido horário. A Terra leva 24 horas para dar um giro em torno dela mesma. E leva 365 dias de 24 horas para dar um giro em torno dela e ao redor do Sol. Quando ela se afasta, temos o inverno. Quando ela se aproxima, temos o verão. Todo mundo conhece isso, nós aprendemos na escola. Rotação e translação. Amém até aqui? Amém. O que faz a Terra girar? O centro da Terra, ele é extremamente quente. O centro do planeta Terra tem a mesma temperatura que a superfície do Sol. São milhões de graus centígrados. O
centro da Terra tem uma massa chamada amálgama, que são metais ou terra que vivem em ebulição, como aquilo que sai de dentro dos vulcões. Só que imagine isso condensado, preso. Alguém aqui já cozinhou feijão na panela de pressão? Quando a panela vai pegando pressão e a pressão não tem para onde sair, o que acontece com a panela? Ela começa a balançar. Se não tem aquela válvula, o que acontece com a panela? A terra vive essa mesma pressão, só que maximize isso, potencialize isso com uma quantidade de graus que você não possa imaginar. A terra não explode por causa dos poros que existem dentro dela. Os gases que estão dentro dela, que faz a terra mexer e girar nessa velocidade, eles saem pelos sulcos da terra, e esses sulcos da terra vão criando gotículas de água que se transformam nos lençóis freáticos. Os lençóis freáticos, por sua vez, começam a irrigar a terra em camadas diversas até chegar nas raízes. As raízes geram as plantas. As plantas, durante o dia, geram para nós oxigênio, à noite, gás carbônico, sistema de fotossíntese. Isso aqui todos nós conhecemos. É tudo uma sincronia. O planeta está em sincronia. Stephen Hawking está dizendo que se a Terra parar e virar de outra forma, o mundo inteiro explode. E o que é que o meu Deus faz na visão científica? Ai, meu Deus, que arrepiado. Quem brincou com um peão quando era criança? Imagine um peão girando na sua mão. Você gira ele e coloca na sua mão. Ele está girando. Aí você vai travar o peão embaixo, em cima dele, para travar de uma vez. O Eterno ficou em pé. Colocou uma mão embaixo da terra. Colocou a outra mão em cima da terra. A terra girando a 7.000 km por segundo. Ele travou a terra e virou a terra ao contrário. Aleluia! Até encontrar o sol de e Deus segurou o planeta Terra até aquela batalha ser vencida. Só que isso pela ciência é humanamente impossível, porque todo o planeta Terra poderia ter se destruído e o universo todo também. Mas o meu Deus que fez uma promessa a um homem no lombo de um cavalo. É hoje, não é amanhã, hoje. Ele ameaça a criação dele inteira. Porque eu disse, repito, Deus não é homem para mentir. Deus não é filho do homem para se arrepender. Esse será o melhor ano da sua vida. E não é porque você merece, não é porque você é bom, não é porque você é santo, não. É porque Ele é bom. É porque tudo tem um limite. Assim como não há prazer que nunca acabe, não há dor que dure para sempre. O Senhor começa a trabalhar nesse ano. E esse ano o Senhor começa a te dar um novo norte. Todas as promessas tragam nelas à vista. Anote, coloque na geladeira, coloque no painel do carro, na sua oração matutina, na oração da noite. Chame a sua família, se reúna ao redor da mesa, cobre o seu Deus. Cobre ele. Pastor, Deus não tem memória? Tem memória, mas Deus quer ver se você está valorando a promessa. Deus quer ver se você é capaz de acreditar nele. Porque se você acreditar nele, Ele vai acreditar em você. Deus das promessas está entre nós nessa noite. Fique de pé. Se passares pelas águas, elas não te afogam. Mas se passares pelo fogo, ele não te queima. Inclina a cabeça. Com autorização do Bispo, eu quero orar por um grupo de pessoas. Eu quero orar por um grupo de pessoas específicas. Homens e mulheres que não aguentam mais. Estão no limite. Sabe o que é limite? É o fim das forças. Você vem para cá se arrastando. Você lutou consigo mesmo para vir ao culto. Não tinha mais força para vir, mas veio. Se jogou nesses bancos dessa cadeira. Talvez nem aqui dentro esteja, talvez esteja aí fora vendo o meu telão. Se há uma promessa de Deus grande na sua vida, você é capaz de crer. Eu quero orar por você agora. Incline a sua cabeça. Eu queria orar por você aqui no altar. Pastor, mas eu tenho que ir aí? Sim. E não pode demorar. Esse vai ser o ano da sua vida. Isso. Vem se esparrando pela vida.
Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. Eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não foi isso, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é o mistério de Deus com você.